Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e a graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincera sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, famílias unidas em oração. Vamos para mais um encontro, Anjos e Demônios. A existência do mundo angélico. Negar a existência dos anjos é negar a Bíblia, ou fazer o que fazem os modernistas. Lê-la noutra chave com um espírito diferente daquele o qual ela foi escrita. Ou seja, com um espírito deliberadamente cético e materialista. Em quase todas as culturas é possível encontrar referências em contexto ora mitológicos e lendários, ora religiosos e cultuais, à existência de puros espíritos. É isso que de modo geral se pode dever a uma intuição espontânea da inteligência humana, ou provavelmente a sobrevivência de elementos da revelação primitiva. É para a Igreja Católica uma verdade fundamental que como com outros artigos da fé, não pode ser negada sem pôr em risco todo o edifício da doutrina cristã. Então, ao contrário das outras religiões, o ensinamento da Igreja a respeito dos espíritos angélicos não é nenhuma simples opinião ou tradição cultural, por basear-se na revelação pública e, consequentemente, na autoridade de Deus relevante. Nenhuma doutrina aberta a múltiplas e variadas interpretações, por estar definida ao menos em suas linhas centrais pelo magistério eclesiástico. A Igreja, com efeito, professa o credo niceno-constantinopolitano. Palavra difícil de falar. Que Deus é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, isto é, tanto do mundo material, captável por nossos sentidos externos,
também quanto do mundo imaterial, que só podemos conhecer pela inteligência iluminada por nossa fé. As principais definições da Igreja nesta matéria, às quais estamos obrigados a aderir em virtude da obediência da fé. Um exemplo: Obedientia Fidei encontra-se nos seguintes documentos: o Concílio Vaticano I, retirando e confirmando as palavras do Quarto Concílio de Latrão, diz: este único e verdadeiro Deus criou simultaneamente, desde o início do tempo, do nada, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, angelical e mundana, e em seguida a humana, de algum modo comum, constituída de espírito e corpo, constituição de Filius. Pouco depois, profere as seguintes condenações: se alguém disser que as coisas finitas, tanto as corpóreas como as espirituais, ou ao menos as espirituais, emanaram da substância divina, seja anátema. Isso está no Código Canônico, no parágrafo 4. Se alguém não professar que o mundo e todas as coisas neles contidas, tanto as espirituais como as materiais, foram por Deus produzidas do nada, segundo toda a sua substância, seja anátema. Também está no Código de Direito Canônico. Já o Sínodo de Braga, de 1561, anatematizará todo o que crê que as almas humanas ou os anjos têm sua existência da substância de Deus, como o disseram Maniqueu e Princiliano. Também está no Cânon 5. Aí vem: 3 coisas por consequente foram definidas pela Igreja. A primeira, que os anjos existem. A segunda, que eles foram criados por Deus, assim como as realidades materiais. E a terceira, que eles foram criados no tempo, e não desde a eternidade. Daí se segue que a criatura mundana, assim como a angélica, é naturalmente boa, já que é obra do único e verdadeiro Deus, bondade essencial. Então, por isso, a origem do pecado há de buscar-se não na perversidade intrínseca da matéria, como pensam os maniqueus, mas na liberdade das criaturas inteligentes. Bem, pois o diabo, declara ainda o Concílio IV, Concílio de Latrão, e outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmo, isso quer dizer, por uma decisão livre dos anjos, eles se transformaram em maus. Já o homem, ele pecou por sugestão do diabo. Ora, a existência desses 2 mundos, pertencentes a uma só e mesma ordem criada,
nada tem de dualismo platônico, nem é resultado também, como disseram certos protestantes liberais, de uma helenização espúria de fé judaica primitiva, para a qual não haveria nem anjos, nem sequer alma humana. A Escritura mesma é prova de que nem a Igreja contaminou a Bíblia com uma espiritualismo estranho, nem a existência dos anjos teria sugerido tardiamente no período intertestamentário por conta da influência cultural grega sobre a mentalidade hebraica. Então, de fato, já no Antigo Testamento, encontramos indícios claros que os judeus, sem influências externas, criam na existência de realidades espirituais. Exemplo, na economia patriarcal temos um relato bastante antigo da crença de que o homem, embora uno, é constituído de um duplo elemento, corporal e espiritual, o último dos quais é capaz de subsistir a destruição do primeiro. Trata-se de Gênesis, capítulo 37, versículo 35. Onde o patriarca Jacó, ao saber pelos filhos que José fora devorado por um animal selvagem, lamenta profundamente, chorando: descerei até junto de meu filho, a morada dos mortos. Então não deixa de nos chamar a atenção que, apesar do testemunho da Escritura, tantos exegéticas tenham feito da negação do mundo espiritual quase um carro de batalha. E a razão disso é essa incredulidade. Na verdade, não é nova, mas um problema que atravessa os séculos, desde os primeiros filósofos materialistas, passando pelos saduceus, até os céticos modernos. Então, vamos ver então o seguinte: ignorando a potência intelectiva e não distinguindo entre o sentido e o intelecto, eles julgaram não haver nada no mundo senão o que pode ser apreendido pelo sentido e a imaginação. E porque sob a imaginação não recai senão o que é corpo. E por isso, julgaram que não há nenhum ente que não seja corpóreo. Santo Tomás de Aquino nos explica: de fato, quem vive imerso na matéria, voltado apenas para o mundo, conturbado das próprias paixões, como que aprisionado nas experiências do corpo, dificilmente poderá discernir a espiritualidade do intelecto. Isto é, não se dará conta de ter em si mesmo um princípio de operações que não é potência de nenhum órgão corporal. Em última análise, é por não entenderem a si mesmo que muitos rejeitam a existência de anjos. Como não reconhece a especificidade das operações intelectuais humanas, que transcende a matéria por sua abertura à universalidade dos conceitos, pensam que a inteligência do homem difere dos outros animais em grau, mas não em qualidade, reduzindo-se, portanto, a uma mera função cerebral. Graças a Deus, a Igreja, porém, em perfeita continuidade com o bom senso,
ensina e professa que o homem é dotado de alma espiritual, cuja existência e imortalidade podem ser conhecidas com certeza pela razão, mesmo à margem da revelação sobrenatural. E esse fato, se por si só não há prova, mostra ser ao menos possível e no fundo conveniente a existência de outras substâncias espirituais além da alma humana. Já temos garantia, por revelação divina, de que elas existem. Isso é fato. Pelo menos para nós cristãos católicos que cremos. O que é um anjo? A palavra anjo é o nome de ofício, não de natureza, pois os santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados anjos, porque são anjos quando se tornam mensageiros de Deus, mas que consiste no fundo a natureza angélica. Vimos então anteriormente que a existência dos anjos é uma verdade de fé. É uma verdade de fé católica definida, atestada nas Escrituras, proclamada pela unanimidade da tradição e ensinada pelo magistério da Igreja. Vimos também que todos os anjos foram criados bons e ainda são enquanto têm certa natureza, embora algum deles livremente se tenham tornado maus. Por serem puramente espirituais, sobre o que voltaremos mais adiante, os anjos são superiores aos homens, que são compostos de corpo e alma, mas infinitamente inferior a Deus. Resumo de toda a criação: o homem tem em comum com eles as potências espirituais, inteligência e vontade. Ao lado dos minerais, vegetais, brutos e dos próprios ser humano, os anjos completam a ordem do universo, constituída por criaturas com grau distintos e progressivamente elevados de perfeição e materialidade. Necessitamos agora de uma definição mais precisa dessas criaturas, as mais elevadas em toda a criação. Por isso é conveniente ter delas um conceito ao menos aproximativo, para buscarmos em seguida uma caracterização mais adequada. Pois bem, o que em grego se diz e em latim Angelus significa enviado, núncio, mensageiro. Portanto, trata-se do nome não de uma natureza, mas de um ofício, como diz as Escrituras. Os espíritos fazes os teus mensageiros. Isto é aquele que por natureza são espíritos, tornam-se anjos quando recebem de Deus a função de transmitir alguma mensagem. Diz a esse respeito São Gregório Magno: a palavra anjo é nome de ofício, não de natureza, pois aqueles santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados anjos, porque são anjos quando por eles é anunciada alguma coisa. Já antes dele escrevera Agostinho que os anjos são espíritos e quando são espírito não são anjos. Quando, porém, são enviados, então se tornam anjos. Tá? Então é muito importante vocês entenderem isso. Então vamos lá, eu vou repetir, tá? Os anjos são espíritos
E quando são espíritos, não são anjos. Quando, porém, são enviados, quando eles são enviados para alguma missão, aí sim, então se tornam anjos. Anjo, com efeito, é nome de ofício, não de natureza. Perguntas pelo nome desta natureza é espírito. Perguntas pelo ofício é anjo. Por aquilo que é espírito. Por aquilo que faz, é anjo. Vocês entenderam? O autor da Epístola aos Hebreus, comparando o verbo divino com os anjos, diz: destes últimos, não são todos espíritos destinados a servir, enviados para exercer o seu ministério, a favor daqueles que hão de receber herança de salvação? Então ele faz, Não são todos espíritos destinados a servir, enviados para exercer o seu ministério a favor daqueles que hão de receber a herança da salvação? Segundo a natureza, portanto, são espíritos, mas pela missão que receberam alguns deles de ajudar o homem em sua salvação. Chamam-se anjos. Somos, pois, coerdeiros da glória com os santos anjos. Bonito, né? Daqui se segue que os anjos não são as almas dos mortos, ou que os kardecistas chamam espíritos desencarnados. Os anjos não são, nunca foram, nem nunca serão seres humanos, porque são criaturas de natureza completamente distinta. São espíritos, porque neles não há composição de matéria, razão porque não podem encarnar-se, nem se converter em homens. Acho que isso ficou entendido, né? Além disso, os anjos também não são figuras de linguagem para expressar as ações de Deus no mundo, nem metáforas para as qualidades boas e más dos seres humanos, tá? Por isso, deve-se rejeitar como contrária à fé a opinião dos que afirmam que os anjos seriam personificação para representar conceitos abstratos como maldade, rebeldia, submissão, etc. Mas o que queremos dizer, afinal de contas, quando dizemos que os anjos não são nada disso, mas puros espíritos? A melhor definição que podemos dar deles é a que propõe o padre Antônio Rui Marim, nos seguintes termos que explicaremos em seguida com alguns detalhes. Então veja, realmente em seu sentido estrito, entende-se por anjos certas substâncias criadas, completas e subsistentes de natureza puramente espiritual, dotada de grande inteligência e de poder superior aos homens. Os anjos são certas substâncias, isto é, entidades reais, subsistente e de índole pessoal, capaz de atos de inteligência e vontade. Então não se trata de abstrações, personificações, figuras retóricas ou concretizações mitológicas que só se existe com um objeto de pensamento. Tampouco são meras inspirações ou símbolo do poder divino. Então, são entes criados, né? Os anjos são entes criados, por isso distintos de Deus e inferiores a Ele. Os anjos, nesse sentido, não são partes, pedaço ou emanações da divindade, como se Deus pudesse dividir-se em entidades menores. Na verdade, tudo que existe fora de Deus é criatura. Então, portanto, finito e contingente, ainda que, como os anjos, seja puramente espiritual e por natureza incorruptível.
são complementos e subsistentes, isto é, existem em si mesmo e puramente espirituais, por não terem matéria como seres corpóreos. Então nisso são mais semelhantes a Deus do que nós, que além da alma espiritual, temos corpo. No entanto, nós, como os anjos, juntamente por conta da espiritualidade da alma, somos superiores aos outros animais. Só os anjos e os homens têm uma natureza apta a ser elevada pela graça e glorificada no céu com a visão facial de Deus. Então não pensa que os meus cachorrinhos, quando morrer, vai ter alma, tá bom? Então eles são dotados de grande inteligência. A nossa é limitada devido à união com a matéria, além de ser essencialmente discursiva. Indo do mais para o menos conhecido. A do anjo, por sua vez, é intuitiva, direta, penetra profundamente no ser das coisas, sem necessidade de raciocínios. Naquilo que conhece naturalmente, o anjo não pode errar. No que se refere, porém, aos mistérios sobrenaturais da graça e da glória, só conhece o que Deus lhe quiser revelar. Por tudo isso, os anjos têm um poder muito superior ao dos homens, como teremos ocasião de ver ao longo dos próximos encontros. E aí então também já vamos costumar a entrar, vamos entrar também nas hierarquias, tá? Diz o Catecismo, no parágrafo 328, a existência dos seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. O testemunho das Escrituras é tão claro como a unanimidade da tradição. Então, procuram lá. E no final eu vou falar para vocês de algumas passagens e dando para vocês procurarem e lerem. Obrigada, que vocês tenham uma santa e abençoada semana e nos vemos amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.